Olá, estamos aqui com mais um Podgat e hoje nós vamos falar sobre trombose. Nosso convidado de hoje é o Dr. Alexandre Maia Roncone, cirurgião vascular da Rede Mário Gatti há 27 anos. Seja bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, eu que agradeço o convite, viu? Para mim é uma honra e uma satisfação poder conversarmos um pouco, né, sobre essa patologia, essa doença, trombose, né, que é tão grave, que é tão importante, né, para a população. Obrigada, doutor. E para contextualizar um pouquinho o assunto, eu trouxe aqui alguns dados do Sistema Único de Saúde, do SUS, revelam um crescimento preocupante nas internações por trombose desde 2012, com a média diária de internações atingindo recordes, como 164 casos diários em 2023. Em 2019, o ano de maior registro histórico, foram notificadas mais de 45 mil internações. Este aumento pode estar associado à melhoria do diagnóstico e à formação profissional, mas a doença exige acompanhamento médico regular para prevenção e tratamento. Então, frente a isso, eu gostaria que você explicasse o que é a trombose e quais os tipos da doença. Está bem. Antes de falarmos propriamente na trombose, eu só queria fazer uma explanação bem breve sobre circulação. Tá? O termo circulação ele é muito empregado, às vezes, de uma forma errada. Qualquer dor na perna, qualquer sintoma, qualquer inchaço, falar, eu tenho problema na circulação. A circulação do nosso sangue, ela consiste basicamente nas veias e nas artérias. Tá? As nossas veias, elas trazem o sangue de volta para o coração. São estruturas que não pulsam e que têm válvulas que direcionam o fluxo do sangue. Já as artérias, o nosso sangue, ele sai do coração e vai para todo o corpo pelas artérias. Tá? São estruturas que pulsam, então é uma diferença importante entre veia e artéria, a pulsatilidade. Veia não pulsa, artéria pulsa. E não tem válvulas. Né? A trombose, a palavra trombose significa a formação de trombo, de um coágulo dentro desses vasos, ou das veias ou das artérias. Né? E essa trombose ela vai limitar o fluxo, a passagem do sangue, ou entupir totalmente essas estruturas. Quando acontece nas artérias, terão as repercussões nas artérias. Quando acontece nas veias, terão as repercussões nas veias. Hoje, eu acho que vamos falar um pouquinho mais sobre a trombose das veias, principalmente a trombose venosa profunda, que é muito isso desses dados que você relatou aí. Trombose venosa profunda é uma doença grave, potencialmente letal, e que às vezes não tem sintoma. Mas a maioria das vezes tem um sintoma, tem um sinal. Mas às vezes o paciente não consegue identificar. E quando chega no hospital, às vezes está numa situação mais grave ou até em óbito. Então, ter o conhecimento de alguns fatores dos principais fatores de risco, dos principais sintomas, e procurar principalmente cedo o atendimento médico, isso pode ajudar em muito, inclusive salvando vidas. Tá? E já que você entrou nesse assunto, né, quais são então as causas e os fatores de risco aí que podem levar a uma trombose? Perfeitamente. Falando em causa, tem 3 causas, principais mecanismos que acontecem na veia que pode causar a trombose. O primeiro é quando o sangue, eu vou falar de uma forma bem simples para que a gente possa entender, sem usar termos técnicos, tá bom? O primeiro fator é quando o sangue circula mais lentamente dentro da veia. Isso pode propiciar a formação do trombo. Outro fator é quando o sangue fica mais espesso dentro da veia, mais grosso, tá? E isso também pode propiciar a formação do trombo. E o outro fator é quando existe um trauma, uma agressão na parede da veia. E isso também pode provocar a formação do coágulo do trombo. Agora, com relação aos fatores de risco, porque os fatores de risco podem levar a esses mecanismos, tá bom? Então, existe um perfil de risco, dos fatores de risco. Um dos primeiros fatores é relacionado à movimentação do sangue. Tá? Então, por exemplo, pacientes que ficam muito tempo acamado, ou por internações, ou porque já tem doenças limitantes que exigem o estado de acamado
assim, durante a vida, né? Isso pode fazer com que o sangue circule mais devagar e propicia a trombose também. Pacientes que sofreram cirurgias, principalmente cirurgias ortopédicas, de joelho, de quadril, e também tem que ficar um certo tempo acamado. Pacientes que sofreram cirurgias abdominais ou pélvicas também é outro fator. Tá? Pessoas que, por exemplo, trabalham a maior parte do tempo paradas, motoristas, tá? Ou fazem viagens prolongadas, ônibus, avião, trem, qualquer motivo que façam elas ficarem mais tempo paradas, não se movimentam. Parada e sentada. Parada e sentada, ou em pé, Uhum. ou sentada, Tá. mas não se movimentam ou se movimentam muito pouco. Tá? Isso também é outro fator. Temos os fatores relacionados a casos clínicos e à própria saúde. Por exemplo, idade avançada. Quanto mais avançada, mais tendência a poder desenvolver alguma trombose por alteração desses fatores aí que eu falei, desses mecanismos. Pacientes que têm insuficiência cardíaca, algum problema no coração, que já limita também a circulação do sangue. Pacientes obesos, pacientes que apresentam câncer. O câncer também pode ser um fator de câncer, tá? Porque eles também interferem na coagulação. Pacientes, no caso das mulheres, que fazem uso de hormônio, de anticoncepcionais, ou então reposição hormonal à base de estrogênio. Outro fator de risco importante também, pessoas que têm a própria varizes, tá? Varizes grandes, dilatadas, também é um fator de risco para trombose, tá? Então, porque aquele sangue mais parado, turbilhonando dentro de uma veia dilatada também pode propiciar uma trombose. Um adendo só na nossa explicação, trombose, a palavra trombose de veia, nós temos a veia superficial e veia profunda. Isso é importante o paciente saber também. A trombose superficial, ela tem um nome mais conhecido de tromboflebite, tromboflebite. É um termo também usado, mas um termo mais certo é a gente falar uma trombose da veia superficial. A veia superficial, na maioria das vezes, é aquela veia que a gente vê, que a gente enxerga. Uma veia da mão, uma veia do braço, uma veia da perna. A própria safena, que é muito falada, né? A safena, que é uma veia que passa na nossa perna, nasce embaixo e vem passando aqui por toda a parte de dentro da perna, da coxa. A safena é uma veia do sistema venoso superficial. Ela é visível. É visível. O nosso sangue, das veias, o caminho deles é da veia superficial para a veia profunda. E depois retorna ao coração. Tá? Então, o caminho é assim. Então, essa trombose pode acontecer tanto na veia superficial como na profunda. Os impactos da trombose venosa profunda é mais grave para a saúde. Tá? Então, a outra é menos grave, da trombose venosa superficial é menos grave e mais visível. Tá? Então, isso é importante também o paciente ter essa noção. Trombose venosa superficial, trombose venosa profunda. Tá? Agora, dentro desses fatores de risco que nós estamos comentando, é mais relacionado realmente à trombose venosa profunda. Tá? Outro fator de risco bem importante são, por exemplo, pessoas que sofreram um trauma grave, pessoas com doenças crônicas inflamatórias, pessoas que tiveram queimaduras graves, pessoas em desidratação grave. Isso deixa o sangue mais viscoso, pode acontecer, pode provocar trombose. Tá? Então, esses fatores de risco são importantes. A gente ter noção desses fatores de risco ajudam para a gente pensar no diagnóstico quando tem um sinal ou um sintoma também que faz a gente pensar na trombose. E quando existem os sintomas da trombose, quais são eles? O sintoma mais comum de trombose, da trombose profunda, venosa profunda, é o inchaço, é o edema da perna. A trombose, ela pode acontecer em qualquer veia do corpo. Só que o mais comum é dos membros inferiores, perna e coxa. Tá? Então, a grande porcentagem ocorre nos membros inferiores. Então, com relação aos membros inferiores, o inchaço, o edema. Então, o paciente às vezes chega e fala, minha perna inchou. Então, valoriza a queixa do paciente. Eu estou vendo ele pela primeira vez, ele está me falando aquilo lá, minha perna inchou de ontem para hoje. Tem uma semana que minha perna está inchada, tem um mês, não importa o tempo, valorize a queixa. Tá? Ou é um paciente acamado e que vem até nós com um acompanhante. Tá? A gente sempre deve falar, eu estou vendo o paciente agora, é a primeira vez, você está com ele todo dia. A perna dele sempre foi assim? Ou está assim há um dia, há uma semana, há um mês? Não, doutor.
Não era assim, era igualzinho a outra, agora está assim. Então, valorize a queixa do paciente ou do acompanhante. Então, o inchaço é o principal sinal e sintoma que chama atenção. Uhum. Junto a isso, pode ter uma vermelhidão, tá? Um calor na perna, a dor. A dor também é bem questionável. Às vezes a pessoa está com uma trombose bem significativa, você olha para a pessoa no exame físico, a perna dobrou de volume de uma em relação à outra, quer dizer, não tem como falar que o paciente não está tendo uma trombose, tá? E às vezes ela não está tendo uma dor tão importante. Não é o mais comum. Mas o inchaço também incomoda, Sim, né? e quanto mais inchaço, teoricamente mais dor. Uhum. Mas, às vezes, isso também não acontece, porque em medicina não existe só a regra, né? Mas, sim, de uma maneira geral, mais edema, mais dor, tá bom? Mas, às vezes, pode não acontecer, tá bom? Mas então, a dor, o inchaço, uma vermelhidão, é o mais comum. São os sintomas e os sinais que a gente percebe mais comuns, tá bom? Ok. E por que as mulheres na faixa aí dos 20 aos 40 anos estão mais propensas à trombose? As mulheres, nessa fase, é a fase onde elas estão, a parte fértil, né? Está na parte do período de maior fertilidade delas. Elas podem usar, às vezes, o anticoncepcional, né? Como método contraceptivo. O anticoncepcional é um fator de risco para trombose, tá? Só também mais um parênteses que eu esqueci de comentar, o tabagismo é um fator também muito importante para a trombose. E no caso das mulheres, combinação de tabagismo com anticoncepcional é uma combinação muito ruim, tá? Para a trombose, tá? Favorece muito a trombose. Então, as mulheres ficam atentas. A gente até, às vezes, fala, quando não tem jeito, escolhe um deles, sabe? O ideal era que não acontecesse um dos dois, pensando na parte vascular de trombose, mas se não tiver jeito, escolha um deles, né, que a gente fala. Então, o uso do anticoncepcional pode ser um fator, e às vezes a reposição, tá? Depois dos 40, próximo a uma pré-menopausa ou menopausa, quando a mulher, algumas vão realizar o tratamento com hormônio, tá, de reposição hormonal, o estrogênio é o mais o vilão. Tá? Então, elas ficam, às vezes, né, mais expostas a um caso de trombose, né, de veias. Uhum. A trombose venosa profunda pode causar complicações? Pode, essa é uma pergunta bem importante e tem que ser entendido alguns tópicos. A trombose venosa profunda, ela pode ter algumas complicações locais nas pernas. Quando a perna, por exemplo, incha muito, tá? Ela pode chegar a um ponto, não é comum, mas pode acontecer, inchar muito a ponto de comprometer até a circulação da artéria por compressão. Tá? Então a gente chama isso de flegmásia alba dolens. E pode às vezes chegar até um ponto de levar uma gangrena, que é a cerúlea dolens. Mas são casos extremos, em que às vezes tem que abrir a circulação da veia, tirar os coágulos para poder salvar o membro. Tá? É uma condição grave, onde o tratamento também não é fácil e pode colocar até, além do membro, a vida do paciente em risco. Outra complicação, essa já não é tão incomum, tá? É a embolia pulmonar. É quando o coágulo que nasceu, que se formou na veia da perna, na veia profunda da perna, ele migra para a circulação do pulmão, tá? Então, é a embolia pulmonar, ou tromboembolismo pulmonar. É uma condição grave, tá? E ela pode ser uma embolia pequena, quando esse trombo vai parar numa circulação periférica do pulmão, o paciente chega a ter falta de ar, chega a ter uma dor no tórax, uma dor torácica, mas não vai morrer por causa disso. Agora, se é uma embolia maciça, ou seja, um trombo maior, pegou um tronco da artéria pulmonar, ocupou, vamos dizer assim, uma circulação maior do pulmão, na maioria das vezes é fatal. Tá? Então, essa é uma complicação realmente grave e com potencial de óbito muito grande. Por isso que a gente dá muita ênfase aos quadros de trombose venosas profundas, porque essa complicação é muito temida, muito grave e não é tão incomum. E como é feito o tratamento da trombose? Quanto tempo leva? É algo demorado? Explica um pouquinho pra gente. De uma maneira geral, o tratamento da trombose é feito com remédios que afinam o sangue, que nós chamamos de anticoagulantes. Tá? Tem as injeções, que são as heparinas, tem os anticoagulantes orais,
Dependendo do caso, nós vamos ver como que vai ser o tratamento. Mas, de uma maneira geral, é realizado com os anticoagulantes, na maioria das vezes com comprimidos, e a média de tratamento é por 6 meses. Uhum. Muitas vezes, né, atitudes e hábitos simples previnem doenças. O que deve ser feito para prevenir a trombose? Bom, a prevenção de trombose é simples, tá? O que a gente orienta para o paciente, de uma maneira geral, é assim, se movimentar, evitar muito tempo parado, ficar parado, né? Se hidratar, beber água. Tá? Quando for preciso realizar viagens, principalmente viagens mais longas, usar a meia elástica. E em pacientes que já têm um histórico pessoal ou familiar de trombose, fazer o uso, conversar com o médico, claro, e fazer uso das doses preventivas para trombose. Isso também é muito importante num histórico pregresso já de história de trombose. Para isso, ter o acompanhamento médico, né, doutor? Para isso, acompanhante. Sempre falar, sempre perguntar, querida, porque a gente precisa avaliar o paciente. É todo paciente que pode tomar o anticoagulante? Então, isso precisa passar pelo médico para a gente saber, para a gente poder orientar bem. Mas usar uma meia elástica, fazer atividade física, quando possível, é claro, se hidratar, são fatores preventivos. O uso da meia elástica, o que a gente orienta, mesmo paciente que não tem problema de varizes, ou mesmo esse histórico pregresso de trombose, usar a meia elástica, uma meia de suave compressão, tá? A compressão também é importante. O paciente que já teve trombose, que às vezes teve uma perna que ficou um pouquinho mais inchada, porque a trombose pode, dependendo da extensão dela, lesar essas válvulas que existem dentro das veias, que direcionam o fluxo do sangue, elas podem serem destruídas. E isso deixa o refluxo. O sanguinho sobe, mas desce. Isso pode provocar, deixar a perna mais inchada, às vezes aparecer até ferida. Então, a meia elástica, ela, nesses casos, precisa ser uma meia de média compressão ou alta compressão. Tá? Mas em pessoas que, mesmo que não têm doença nenhuma, a gente orienta a usar uma meia de suave compressão. Né? Então, às vezes, não precisa tomar um anticoagulante, se também não tem histórico de trombose, mas toma um venotônico, que são esses remédios que estimulam a circulação dentro das veias. Pessoas que incham sem ter trombose, eu volto, minha perna está inchada. Não tem trombose, mas reteve um pouquinho. Um venotônico ajuda também na drenagem linfática. Então, esses fatores, essas medidas ajudam muito. Né? Então, a gente sempre orienta isso para as pessoas. E agora, as pessoas que já têm um histórico, pessoas que são acamadas, pessoas que têm problemas mais graves, mais sérios, ou então pessoas que vão sofrer cirurgia. Hoje, a parte de prevenção nas cirurgias também mudou muito, os protocolos mudaram. Então, pacientes que vão sofrer cirurgias, que vão ficar mais de 2 a 3 horas em cirurgias, existem os protocolos também para usar o anticoagulante de forma preventiva, para evitar a trombose. Isso a gente tem usado bastante, cirurgias ortopédicas, mas praticamente todas as cirurgias que vão levar esse tempo, cirurgias plásticas. Então, assim, a gente percebeu que quando houve a mudança ou a inovação desses protocolos, a incidência de cirurgias eletivas, de trombose em cirurgias eletivas, melhorou muito. Então, Ou seja, hoje vocês já começam a prevenção da trombose durante a cirurgia. durante a cirurgia. Principalmente cirurgias eletivas. Sim, interessante. E, bom, existem alguns mitos e verdades aí sobre a trombose. Poderia falar um pouquinho sobre os mais comuns aí? Aqui, daí, o que eu falei no início, toda perna inchada, todo mundo já fala que é problema de circulação. Tá? Então, com relação a isso, já não tem muito mito como em torno de varizes. O pessoal fala muito disso, né? Vai usar salto, vai dar varizes. Então, sim, salto não dá varizes, isso não é cruzar perna, não dá varizes. Né? E às vezes acaba sobrando um pouquinho para trombose, tá? Então, essas coisas também não causam trombose, tá? Então, esse mito para trombose não tem. É o mito de qualquer dor na perna, seja problema de circulação. Mas, assim, se isso for ajudar o paciente com que ele procure o atendimento e esclareça, é bom, não é ruim. Minha perna inchou, é porque eu tenho problema de circulação. Então, ele vai ser avaliado. Se ele não tiver problema de circulação, melhor. Aí a gente só vai orientar ele com relação a isso. Gostaria de complementar com mais alguma informação? O que eu acho que as pessoas têm que ter em mente, dentro desse tema tão complexo, não subestimar. A trombose venosa profunda é uma doença grave, potencialmente letal,
Mas com os conhecimentos mínimos dos fatores de risco, dos sintomas e procurando cedo o atendimento médico, isso é muito importante, tá? E assim, é o que a gente fala, não é para assustar, mas é para dar um pouco de impacto, né? Aqui a gente orienta, mexa-se, se movimente, hidrate-se, né? Cuide da sua saúde, porque pequenas atitudes assim salvam vidas. Muito Tá bom? obrigada pela sua participação, Eu que doutor. agradeço, querida, viu? Muito obrigado. Estou à disposição para maiores informações. Muito obrigado. Curta, comente, compartilhe esse podcast para que essas informações cheguem ao maior número possível de pessoas. Muito obrigada e até mais.